Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês como dimensionar inversor de frequência. Bom, como eu posso saber qual é o modelo, tipo e potência do meu inversor para a minha aplicação? Bem, vamos responder a esta pergunta em 3 etapas, ok? Então, a primeira etapa é o seguinte: nós temos que converter a potência do motor CV para quilowatts, certo? E a segunda etapa é calcular a corrente nominal do motor. E a terceira e última etapa, nós temos que escolher qual é o tipo de inversor de frequência, certo? Porque existe dois tipos de inversor de frequência, é o escalar e o vetorial, certo? Então vamos lá, pessoal. Então, o tipo de inversor, a maioria dos inversores utilizados são do tipo escalar. A maioria são usados do tipo escalar, é o mais barato. Só utilizamos o tipo vetorial em 2 ocasiões extremas. Precisão de rotação tórica elevada, para rotação baixa ou zero, de dastes, pontos rolantes, elevadores. Então eu vou apresentar para vocês o catálogo da VEG, depois a gente vai fazer esses cálculos, certo? Então vamos lá. Vou apresentar para vocês aqui o catálogo. Nós temos aqui um catálogo da VEG, certo? Esse aqui, o catálogo da VEG, que é o catálogo da VEG, certo, pessoal? Vocês já conhecem o catálogo da VEG. Eu não gosto muito do catálogo da VEG, eu gosto da Siemens. Mas como está se tratando de inversor de frequência, então o inversor de frequência ele deu a volta por cima. É um dos melhores equipamentos que já foram inventados até hoje. Então eu sou obrigado a utilizar o catálogo da VEG, certo? Que é o mais popular. Então, pessoal, é o seguinte, aqui nós temos um catálogo da VEG, certo? Automação inversora de frequência. Então tá aí. Então vamos lá para o nosso assunto, como dimensionar inversor de frequência, certo? Então, existem as 3 etapas para dimensionar inversor de frequência, certo? Isso vai depender da classe de tensão do motor. Então aqui nós temos, vamos procurar o modelo aqui, o escalar SFW09. O SW09, ver se nós encontramos ele aqui, certo? O SW, ver se eu encontro ele aqui, né? Nesse catálogo da VEG, certo? Nós estamos aqui com o catálogo da VEG, certo? Até botar passando essas páginas aqui para vocês ir dando uma olhada aí, certo? Então tem muito cuidado na hora de dimensionar. Tá aqui, é o CFW09, certo? É esse mesmo? É esse aqui, tá aqui, ó. É CFW09. Então nós estamos no catálogo CFW09, certo? Então o motor é um motor de 380. Então eu gostaria de fazer aqui uma crítica sobre os catálogos da VEG. Eu já havia comentado antes, já comentei em várias aulas sobre os catálogos da VEG. Eles são mal elaborados, os catálogos da VEG. Certo, aqui nós temos referências dos inversores, nós temos a tensão de alimentação, tudo bem, IGBT, que faz parte do inversor de frequências, que é a parte de transistores. Nós temos a corrente nominal, certo? Tudo bem, corrente nominal, tensão de alimentação, 220 trifásico, não é o nosso caso vai ser 380. Aqui nós temos o torque variável, torque constante. Então, pessoal, tem que ter muito cuidado com isso aqui, pessoal. Então, o que eu estou falando para vocês, o catálogo da VEG deixa muito a desejar. Veja bem, a VEG, ela criou os catálogos dela, ela dá aqui a corrente nominal, ela tem aqui a potência do motor em cavalo, ela tem a potência ativa do motor, certo? Mas como é que eu vou encontrar uma corrente nominal se eu não tenho um rendimento do motor, se eu não tenho um fator de potência do motor? Isso aqui está errado. Essa tabela está totalmente errada, pessoal. Certo? Então, como é que eu vou, por exemplo, eu escolhi um motor de 380 volts e eu quero calcular meu inversor de frequência. Está aqui, eu quero um motor de 15 cavalos, uma eletrobomba submersa, certo? Então, é a eletrobomba submersa,
Está aqui de 15 cavalos. Está aqui, ó. Então, a potência ativa dela é 11 kW. Lembrando que, preste atenção para isso aqui. Torque variável e torque constante. Como eu havia falado para você aqui, que existe dois tipos de inversor de frequência. Existe o inversor de frequência vetorial e existe o inversor de frequência escalar. Então, é claro que o torque constante é para inversor escalar. É aquele que tem a velocidade constante, digamos. As eletrobombas submersas, ela tem rotação, 3.600 rotação por minuto, quer dizer, são as bombas de dois polos, motores de dois polos, motores de alta rotação, tem a torque constante. Então, primeiro, vocês têm que saber o que significa essa palavra torque. Torque é você girar algo em torno de um eixo. Torque é força. Se você empurrar uma pessoa, não significa que você tem força. Torque é você girar algo em torno de um eixo. Isso significa torque. Você pode ter um carrão aí de alta velocidade, mas ele não tem torque. Torque significa força. É o planeta girar em torno do Sol. Significa torque, força, movimento. Então, você pode ter seu carrão bonitão aí de 1 milhão, mas não tem torque. Ele só tem velocidade, certo? Então, quanto menor velocidade, maior torque. Então, como a minha bomba, ela trabalha numa rotação alta, constante, 3.600 rotação por minuto, é claro que a coluna que eu vou escolher é essa coluna aqui, torque constante, certo? Tem muito cuidado com isso aí. Então, como eu falei para vocês, a tabela da VEG, ela deixa muito a desejar, porque aqui na corrente nominal, como é que eu vou encontrar essa corrente nominal aqui, certo? Se eu não tenho um rendimento do motor, não tem um fator potência aqui, pode olhar aqui, que aqui não tem fator potência, aqui tem referência, tensão, alimentação, GBT, corrente nominal, tensão, torque, constante, tal o tamanho do inversor. Mas aqui está faltando duas coisas que eles não colocaram nessa tabela aqui, nesse catálogo, que é o fator potência não existe, o rendimento que não existe. Isso é muito importante para o cálculo de quê? Para o cálculo dessa corrente aqui, pessoal, dessa corrente nominal. Você só pode calcular essa corrente nominal aqui através do fator potência e do rendimento, certo? Como é que eu vou, por exemplo, o meu motor aqui é de 15 cavalos, tá aqui, ó. Então, aqui na tensão aqui, 380, certo? Vamos lá, na classe de tensão 380, tá aqui, ó. Então, na classe 380, tá aqui, ó. Um motor de 15, ó, tá aqui, ó. Ele tá dizendo que é 24 amperes, ó. Tá vendo aqui, ó? Motor de 15 cavalos. O meu 15 cavalos é aqui nessa coluna aqui, como eu falo para a direita aqui, que é escalável. Que é o inversor escalar. Aqui nessa coluna à direita, aqui nós temos a potência do motor, 15 cavalos, e temos a potência em quilowatt, 11 kW, certo? Bom, como foi que eu achei esse 11 kW aqui? Preste atenção como a tabela da VEG não está completa. Não estou dizendo que os cálculos deles aqui estão errados. É que na tabela deles está faltando o fator potência e o rendimento. Para quê? Para mim poder encontrar esses 24 amperes aqui que eu vou provar agora para vocês. Ó. Eu achei esses 24 amperes. Mas se eu fosse calcular aqui pela tabela deles, eu não acharia esse valor. Mas eu tive que encontrar o rendimento do motor e o fator potência para mim poder achar essa corrente nominal aqui, certo? Então, ó, então um motor de 15 cavalos aqui, que é o inversor escalar, então a potência ativa dele é 11 kW. Como foi que eu achei isso? Então vem aqui, ó. Então, como eu falei, existe 3 etapas para se dimensionar o inversor de frequência. A primeira etapa é converter CV para kW. O exemplo, eletrobomba submersa de 15 cavalos, 380 volts, fator potência 0,85, que não é corrigido, é claro, rendimento 0,82. Então, eu vou aqui, primeira etapa, eu tenho que converter aquele cavalo, 15 cavalos, para quilowatt, tá aqui, quilowatt que é igual a CV 0,636, um cavalo é 0,736 kW, então você multiplica 15 vezes 0,736, é claro que é 11, está lá na tabela da VEG, está aqui 11, ó. 11 kW, tudo bem, aqui eu já encontrei o meu valor. Agora eu quero encontrar esse valor aqui, mas só que aqui na tabela deles não existe fator de potência e nem rendimento do motor, então isso aqui está mal elaborado,
esse modelo padrão deles estão mal elaborados, certo? Já havia falado isso aí, que os catálogos da VEG são mal elaborados, certo? E eles se zangaram comigo, fizeram, quase me esculhambaram aí nos comentários das minhas aulas aí, me esculhambaram, me rebaixaram aí, porque eu estava criticando os catálogos deles. E realmente os catálogos deles estão errados, não é completo, certo? Então eu tive que descobrir essa corrente aqui, ó. Eu tive que descobrir essa corrente aqui, que é 24 amperes, que é o motor de 15, está aqui. 15 cavalos, como eu achei agora 11 kW. Para me descobrir esse 24 aqui, eu tive que ir para a segunda etapa aqui, ó. Então, na segunda etapa, pessoal, muito cuidado com esse cálculo aqui. Isso aqui é cálculo da corrente nominal do motor. Isso é importante para escolher o inversor de frequência. Então, IN nominal, corrente que é igual a quilowatt multiplicado por 1000, dividido com essa barra, multiplicado pela tensão, raiz de 3, fator potência e rendimento. Então, a potência ativa ela é dividida pela tensão, a raiz de 3, fator potência e rendimento. Então, se você multiplicar os quilowatts, 11 vezes 1000, claro que aqui vai dar 11.000. Aí se você multiplicar 380, raiz de 3, fator potência e rendimento, é claro que vai dar 457. Se você pegar 11.000 dividido por 457, é claro que vai dar 24, pessoal. Está lá na tabela da Siemens, está aqui 24 amperes. Certo? Mas, ela aqui, ó, você pode olhar na tabela dela aqui, que não existe fator de potência aqui, ó. E não existe fator de potência aqui, nem rendimento. Então, é mal elaborada essas tabelas aqui, certo? Por isso que eu não gosto de consultar a tabela da VEG. Eu nunca gostei da tabela da VEG. Sempre gostei da Siemens, certo? Por causa desse problema. E tem muitos engenheiros no Brasil, e mesmo até no exterior, estão reclamando dos catálogos da VEG, certo? Mas eu estou falando engenheiro, não é engenhoca não. Estou falando engenheiro, certo? Engenhoca no Brasil tem demais. Certo? Por isso que eu fico irritado com isso aqui, claro. Eu fico irritado com o tipo de catálogo desse daqui, certo? Eu fico irritado com o catálogo desse aqui. Aí o cara aqui, ele pega, deu 11 kW, ele já diz aqui a referência do CFW09, certo? Bom, gente, e esse cálculo aqui é como se estivesse no limite. 11 kW, deu 11 kW. Então vamos escolher um inversor de 11 kW. Não é verdade. E se você for comprar um inversor de frequência hoje lá na China, ele vem expresso nas características dele, é quilowatt. Agora, se meu motor ele é 11 kW, é claro que eu não vou comprar um inversor de frequência de 11 kW. Então, eu vou ter que multiplicar esse valor aqui, ó, de 11 kW. Se eu fosse escolher, eu teria que fazer isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Bem aqui, continuando. Ou, eu teria que multiplicar 11 kW multiplicado por 1,25%. Então, o inversor de frequência ele tem que ser superior à potência instalada. Ou seja, o inversor de frequência ele tem que ser superior à potência do motor. Então, se a potência do motor é 11 kW, então qual é o meu inversor escolhido? Então, eu pego 11 multiplicado por 1,25, multiplicado por 1,25. É claro que é 13 kW. Então, o meu inversor é de 13 kW. Ou 15 kW. Esse é meu inversor para meu motor de 15 cavalos. E não como a VEG ela está demonstrando aqui. Aqui no catálogo dela, ó. Tá aqui, ó, no catálogo tá aqui, ó. Ela está demonstrando aqui no catálogo, ó. Tem um motor, certo? Motor aqui, ó. Fazendo que aqui é 11 kW acabou e pronto. Tá aqui, ela só ficou nisso aqui. É por isso que eles usam essas referências aqui à esquerda, porque aqui com certeza ele está colocando um inversor maior. Mas como é que o cara vai saber se o inversor é maior do que 11 kW? Eu só posso saber através do cálculo matemático, como eu fiz aqui, ó. Então, com certeza, se eu pedir esse inversor na Coreia do Sul, ou na China, Alemanha, sei lá, outros países aí, com certeza eu estou pedindo meu inversor correto. Porque jamais eu vou pedir um inversor de 11 kW para um motor de 11 kW. Eu vou ter que pedir um inversor de frequência de 15 kW. E agora sim, esse está bem dimensionado, certo? Por quê? Porque ele superou a potência do motor, certo? Ele tem que ser superior à potência do motor e não igual à potência do motor, como a VEG colocou aqui, ó. Por isso que os catálogos da VEG são mal elaborados. Então, esse catálogo dele aqui, pessoal, está faltando fator de potência, ó. Aqui não existe fator de potência, aqui não existe rendimento do motor.
que só está demonstrando essa corrente aqui para cara, como é que o cara vai achar essa corrente aqui? Se eu não fizesse, me desse meu, se eu não, aqui ó, eu tive que achar o fator de potência e o rendimento varia entre 0,75 a 0,82, o rendimento médio. Então eu tive que procurar o rendimento do motor, porque lá na tabela da VEG não existe rendimento de motor, nem fator de potência. E o fator de potência ele não é corrigido aqui, se é inferior a 0,92, principalmente para de projeto e cálculo, certo? Jamais você vai fazer um cálculo em projeto com fator de potência corrigido, que na prática não está. Você ainda está fazendo o projeto. Então se faz a correção de fator de potência enquanto as máquinas estão funcionando. No projeto você não pode colocar lá no projeto um cálculo 0,92. Se o motor foi fabricado com um fator de potência inferior a 0,92. Então é claro que ele fica na faixa de 0,85 aqui, ó. Certo? Então, pessoal, então são 3 etapas, não é isso que eu mostrei para vocês? Como dimensionar um inversor de frequência, vocês aprenderam. Então, a primeira etapa, vocês têm que converter CV para quilowatt, certo? Tá aqui a fórmula matemática, vão copiando aí. A segunda etapa, calcular a corrente nominal do motor. Aí depois que vocês achar aqui, na primeira etapa, basta vocês multiplicar por esse fator 1,25. Vocês vão encontrar o inversor correto, tá aqui, ó. Aí eu achei a corrente nominal, na segunda etapa, tudo bem. A terceira etapa, tipo de inversor de frequência, pessoal. Então, muito cuidado, tipo de inversor de frequência, tem um inversor escalar e tem um inversor vetorial. Então, meu inversor é escalar, é bomba, eletrobomba é escalar. Então, a rotação dele é constante, não varia, não tem torque, não é velocidade baixa. Quanto menor a velocidade, maior o torque, certo? Então, é um motor de velocidade constante, 3.060 rotação por minuto. Então, é claro que o inversor de frequência é escalar. Então, para eletrobomba, o inversor é escalar. Se fosse para ponte rolante, no caso de elevador, seria um inversor de frequência vetorial, certo? Então, aqui a fórmula matemática do inversor. Aqui a fórmula matemática do inversor, certo? Então, pessoal, a fórmula matemática do inversor é rotação por minuto, que é igual a 120 graus elétricos, vezes a frequência dividido por polo. Então, o que significa? O que é um inversor de frequência? O inversor de frequência, portanto, pode ser considerado como uma fonte de tensão alternada de frequência variável. Se você variar a frequência, é claro que você vai variar a velocidade do motor. E se você alterar, manter a frequência e alterar a polaridade do motor, se alterar a polaridade do motor para mais, é claro que a rotação vai diminuir. E se você diminuir a polaridade do motor, é claro que a rotação vai aumentar, certo? Então está aqui a fórmula matemática do inversor de frequência, certo? Então, pessoal, ensinei para vocês aí como dimensionar o inversor de frequência. Muito cuidado com isso, com o catálogo da VEG, muito cuidado, certo? Porque isso aqui vai deixa a desejar, isso aqui deixa a desejar, puta que pariu. O cara fez o cálculo aqui, 11 kW é só isso, então vou ter que comprar um inversor de frequência de 11 kW? É claro que não. E aqui eu fiz o cálculo aqui, claro que eu não vou comprar um inversor de frequência de 11 kW, tá aqui o cálculo aqui, ó. Então esse inversor de frequência ele tem que superar a potência do motor. No caso, a potência do motor é 11 kW, então tem que superar. Então meu inversor de frequência ele é 15 kW, não 11 como está aqui no catálogo da VEG, certo? Porque eu achei esses dados aqui, mas aqui está no limite, aqui só faz parte do motor. Então já tem essas características do meu motor. Agora é obrigado eu comprar um inversor de frequência igual às características do motor? Não. Tem que ser superior às características do meu motor. Corrente nominal, potência nominal, tem que ser superior. Então se é superior, está aqui, meu amigo, ó, 15 kW, certo? Então vocês aprenderam aí, pessoal, como dimensionar inversor de frequência. Então copia aí, pelo amor de Deus, copia isso aqui, certo? Tá bom? Então muito obrigado aí pela participação de você e até a próxima.